Olá, boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui com todos vocês nesse ciclo de palestras que agora se inicia, juntando as regionais Rio de Janeiro, Centro-Oeste, Nordeste, para que a gente possa trazer um pouco mais sobre antroposofia, né, para alimentar os nossos corações e quem mais quer saber mais sobre esse assunto tão especial nas nossas vidas, né? Então, antes de apresentar o Michael, tudo isso, eu queria trazer para vocês um pouquinho o que é, né, esse ciclo de palestras que a gente está trazendo a partir de hoje, né? Então, só um minutinho aqui. Então, hoje, tá ok aí? Tá, né? Então, essa é a primeira, Ok. será a nossa palestra de hoje, com o nosso queridíssimo Michael Iari, né? Que é sobre sexualidade saudável, é a base para uma comunidade saudável. Então, essa é a primeira palestra, assim, quer dizer, teve a primeira antes, que foi que o Paulo trouxe, então essa é a nossa palestra de hoje, mas iniciando, assim, realmente essa continuidade, digamos assim, né? Então, essas aqui, gente, vão ser as outras palestras. Depois vai vir novamente o doutor Paulo, depois venho eu, trazendo um pouco sobre respiração, depois o Michael novamente, depois a Anne Jaqueline, depois o doutor Derblay, depois o Cláudio Teles, a Maristela Rezende, de Goiânia, a Karina Badaró, né, falando sobre os medicamentos antroposóficos, o Paulo sobre saúde feminina, depois a Febre, né, com a Esther, que é da Bahia. Tá? Então, aí nós temos todo esse ciclo de palestras que vão ser quinzenais, revezando, então, todos esses assuntos. E a próxima, então, já é com o doutor Paulo Tavares, né, falando sobre a saúde emocional diante dos desafios do mundo atual. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Isso. Então, depois eu vou falar um pouco sobre os cursos que estão começando, né, a nível Brasil, nas nossas regionais, mas agora é hora, então, de passar a palavra para o doutor Michael Iari, né, que é super conhecido de todos. Acho melhor você se apresentar, né, Michael? Mas, Nossa, assim, um uma prazer. alegria muito grande, mas muito grande mesmo, tê-lo aqui com a gente nesse nosso projeto e nessas nossas palestras. Com vocês, Michael. Muito boa noite, Heloísa, querida. Muito obrigado. É um prazer estar aqui, gente. Um prazer poder falar com vocês e um prazer imenso poder falar desse assunto, que é um assunto que nos interessa, interessa a todos nós de forma mais direta ou indireta, não importa. É um assunto global. É um assunto quente, às vezes é um assunto frio, mas é um assunto muito importante para todos nós, né? E é um assunto que a gente precisa aprender a falar e colocar em cima da mesa. E só para variar, a visão antroposófica desse assunto é surpreendente e maravilhosa. Deixa eu pegar esse telefone aqui, só um segundo. Pronto, gente, desculpa, um celular doido tocou aqui. Vamos lá. Eu Gente, só eu posso sou. reparar quando o doutor está reclamando. Pronto, Elô, boa. Vamos lá. Queridos e queridas, vamos lá. Meu nome é Michael Iari, eu tenho 48 anos de idade, estou no meu segundo casamento, eu tenho duas filhas, moro aqui em Campinas e fiz medicina de família e comunidade como residência médica. Depois fiz uma pós-graduação em geriatria e gerontologia também. E depois fiz uma pós-graduação em cuidados paliativos. Fiz outras formações também, mas a minha prática essencialmente é a medicina antroposófica ampliada dentro dessas especialidades, né? Então atendo todas as idades com prazer imenso, na verdade. Atendo bebê, criança, adolescente. Nos últimos 2 anos, principalmente, tenho atendido muito adolescente a partir da pandemia, que tem sido, nossa, muito desafiador e muito bom. É muito legal atender adolescente.
Tenho atendido, claro, adulto jovem, mulheres e homens e muitos idosos, né? Então eu sou o generalista do generalista, né? Eu adoro ser generalista, adoro atender essa heterogeneidade e antroposofia é uma identificação muito profunda para mim, desde, sei lá, desde quando, desde adolescente. Eu adoro muito antroposofia, tenho muito entusiasmo em aprender antroposofia e sigo um aprendiz, né? Então vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho, né? Deixa eu colocar aqui uma apresentação para vocês que eu preparei e eu vou, gente, por favor, fiquem à vontade, viu? Anotem, por favor, anota, faz pergunta aí no chat, melhor no chat, não é não, Elô? Talvez no chat, vai fazendo. Eu vou tentar fazer de maneira mais rápida que eu conseguir, para não ficar falando tanto, para a gente ter um pouquinho de espaço também de troca, perguntas e assim por diante, tá bom? Então, eu vou colocar aqui uma apresentação e, e eu vou apresentar para vocês esses conceitos mesmo do que seria, do que é uma sexualidade saudável, desse ponto de vista mais da antroposofia direto, tá? Não vou fazer meandros, vamos direto ao ponto, porque é super legal. E a partir desse ponto, a gente vai expandir um pouquinho para criança, adolescente, porque do desenvolvimento da sexualidade é um desenvolvimento a partir da infância, e aí a gente vai tentar abrir para discussão. Então, vamos nessa. Vamos. Se der tempo, a gente vai falar também de grandes e enormes problemas que a gente tem enfrentado nesse campo, né? Sendo que o central, talvez o mais importante, seja a pornografia. E como é profundamente importante conhecer o que é pornografia, qual é a extensão desse problema, vocês vão ver. Vamos lá. Vamos lá. Elô, tá na tela aí? Show! Assim, Muito bem. Pronto, então eu já me apresentei um pouquinho. A importância do tema, gente, ela é fundamental por vários motivos. O primeiro e mais importante, a importância do tema sexualidade saudável, ela é profundamente importante porque é um assunto que não é tão discutido. Apesar da gente estar em pleno século XXI, apesar da gente estar numa época que se diz muito aberta, muito progressista, muito, digamos assim, evoluída do ponto de vista intelectual e do ponto de vista emocional e da liberação da sexualidade, apesar de ser uma época que se diz assim, na prática do dia a dia, dentro da nossa cultura, não é bem assim. A gente fala pouco sobre sexualidade, a gente estuda pouquíssimo sobre sexualidade. Eu lembro na minha faculdade de medicina, esse tema aparecia de vez em quando aqui e ali, de uma forma muito periférica. Na minha residência médica, isso melhorou muito, mas porque a gente teve um preceptor que estudava sexualidade, e o mestrado e doutorado dele era sobre isso. Então, a gente teve um enorme privilégio de ter ele no corpo clínico que ensinava a gente. E outro docente também, essa é uma docente muito, muito legal lá em São Paulo. Eu fiz minha residência médica na Escola Paulista de Medicina, e essa docente, sim, era uma sexóloga que fazia todo um trabalho de educação e, e ensinamento mesmo para todos os residentes da Escola Paulista. E era muito engraçado, era muito profundo, era muito legal o que essa docente fazia com a gente, assim, era muito interessante as coisas que ela trazia dos pacientes. Então, só na residência médica que eu fui ter isso porque tinha esses docentes, senão esse tema ia continuar periférico ou simplesmente não ia aparecer. Só que no dia a dia da nossa clínica, como profissional de saúde, esse tema está em tudo. A enorme maioria das vezes de maneira indireta. E eu diria, graças a um amadurecimento cada vez maior de todos nós, também tem vindo queixas da sexualidade, dúvidas, dificuldades em relação à sexualidade que precisa vir à tona, precisa vir para cima da mesa, né? Então, a importância do tema, ela é, em primeiro lugar,
social-cultural, porque é um tema ainda muito pouco falado. Só que mais do que isso, a importância mais importante de todas é que sexualidade faz parte do ser humano de maneira profunda e global, universal. É impossível a gente separar a sexualidade do desenvolvimento global do ser humano. Simples assim. Então, se sexualidade faz parte global, integral e profunda do ser humano, ué, por que que a gente não fala e estuda sobre isso do jeito que esse assunto é importante, né? E a importância do tema para a antroposofia e para a medicina antroposófica, aí é mais importante ainda, e vocês vão entender por quê. Porque, do ponto de vista antroposófico, a cosmogênese, como que se formou toda essa história do universo e toda a história do planeta Terra, e a antropogênese, ou seja, todo o desenvolvimento do que é o ser humano, a estrutura e o desenvolvimento do ser humano tem a ver com o desenvolvimento da sexualidade também. Então, é impossível fazer medicina antroposófica, eu diria, sem estudar, sem se dedicar a essas grandes imagens que o Steiner trouxe sobre esse assunto. O Steiner, gente, Rudolf Steiner, criador da antroposofia, o Steiner não trouxe um livro sobre sexualidade, para variar, só para variar, isso é uma característica do Dr. Rudolf Steiner. Digamos, ele não pega um tema e se aprofunda. Na obra dele, isso está espalhado, né? E a gente tem que ir juntando as partes. Mas se a gente presta bem atenção na obra do Steiner, claro, naquilo que eu li e estudei, que é muito pouco, né? Porque a obra do Steiner é gigantesca. Mas naquilo que eu pude me dedicar um pouquinho, gente, ah, é muito interessante. Para variar, é muito inovador o que o Steiner traz a respeito do que é sexualidade, tá? Então, já está respondida também essa questão do porquê falar de sexualidade hoje, pela profunda importância, né? E porque também, gente, a gente está absolutamente acostumados a viver numa sociedade, numa comunidade profundamente erotizada e sexualizada. Seja a gente percebendo, seja não. Muitas vezes a gente não percebe. Vou dar um exemplo aqui. Se você está pensando em vender seu carro, está precisando vender o carro, vai comprar um novo carro, por exemplo. Pensa nisso, olha que interessante. Existe toda uma neuropsicologia aplicada ao design dos carros. E a neuropsicologia aplicada ao design dos carros apela para imagens e conteúdos eróticos, sexuais, porque o design do carro precisa ser atraente. Você vê que interessante. E são muito provavelmente são características e fatos que você nem vai perceber como consumidor, né? A moda, bom, a moda tem apelos e apelos, mais sensuais, menos sensuais, mais eróticos, menos eróticos. Mas, de maneira geral, toda a nossa cultura é cada vez mais erotizada e sexualizada, principalmente a serviço do consumismo. E isso tem uma consequência muito devastadora a maior parte das vezes, porque faz com que a nossa experiência estética da vida cultural atual seja muito sexualizada e a gente nem se dá conta. É, Fora a nossa cultura mais misógina, mais machista, essa cultura mais da piada sexual, do grupo da conversa, fora isso que ainda é muito, 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 muito comum, mas vem mudando grandemente, na verdade. Também tem uma reação muito bonita, eu diria. E, por outro lado, a gente vive numa sociedade, aí sim, mais patológica do ponto de vista da sexualidade. A gente vive números alarmantes, de estupros, números alarmantes de violência sexual, números alarmantes de pedofilia e assim por diante. E esses números, infelizmente, eles crescem, eles não diminuem. Então,
Vamos conversar sobre isso, urgentemente, né? E uma característica muito interessante dessa nossa cultura ocidental, judaica cristã, gente, segue sendo três assuntos muito ainda tabu. Falar sobre morte não é simples, não é fácil, a maior parte das vezes segue sendo um tabu. Eu fiz cuidado paliativo, eu tive um privilégio de trabalhar com cuidados paliativos um bom tempo e até hoje ainda faço paliação de um paciente ou outro. O assunto morte continua sendo um assunto tabu, um assunto que as pessoas não têm muita intimidade em discutir. Basta a gente perguntar para um familiar como ele gostaria de falecer, que vocês vão ver, vocês vão ver a reação que ele vai ter, não é assim? Porque é um assunto que não pode ser falado, né? E, no entanto, uma das perguntas mais lindas que se pode fazer para um familiar íntimo, para um amigo íntimo, é como é que você imagina a sua morte, como é que você gostaria de falecer? Mas essa é uma pergunta que assusta e é estranha na nossa cultura. E também o dinheiro. Dinheiro segue sendo um tabu. E é tão interessante porque a gente pensa em dinheiro, faz dinheiro, perde dinheiro, flui no dinheiro para lá e para cá o dia todo, todo dia, mas a gente não estuda e não aprofunda os significados do dinheiro. Falar de dinheiro também é um tabu, né? Se eu estou endividado, eu não posso falar aqui que eu estou endividado, porque isso pega mal, né? Se eu tenho muito dinheiro, pega mal. Se eu tenho muito pouco dinheiro, pega mal. É muito engraçado como a gente ainda é muito imaturo para falar sobre dinheiro. Então, quando a gente pensa nesses três assuntos, gente, morte, dinheiro e sexualidade, a gente percebe que eles ainda são tabu, e isso tem uma explicação muito interessante. A explicação antroposófica é que esses três assuntos têm muito a ver com o sistema metabólico motor, ou seja, tem muito a ver com a nossa inconsciência. Tem muito a ver com a nossa inconsciência. Então, a gente, na maior parte das vezes, não tem muita maturidade para falar sobre essas três coisas, né? Então, o que que é saúde em sexualidade? Saúde em sexualidade é, em primeiro lugar, que o assunto não seja mais tabu. Como qualquer assunto que não é tratado às claras, como qualquer assunto que não é tratado com amplidão, com respeito, com devoção, ele cai num lugar que pode ser muito perigoso. Mas em se tratando da sexualidade, o não falar, não esclarecer, não estudar, não se desenvolver dentro da própria sexualidade, acaba sendo um grande perigo, a gente vai ver por quê. Saúde em sexualidade, então, é uma naturalização do que a própria sexualidade é. A sexualidade é esse fator humano fundamental que todo ser humano tem em todas as idades. E todos os seres humanos têm, né? De uma maneira bastante ampla, bastante variável, bastante heterogênea. E, por outro lado, ao mesmo tempo, muito parecida em todos nós. Nós não somos tão diferentes assim quanto a gente pensa em se tratando de sexualidade. Num primeiro momento, a gente pode se considerar e nos perceber muito diferentes. Mas, na realidade, gente, sexualidade não é tão diferente assim, todos nós. As questões que passam pela alma humana nesse assunto não são tão diferentes assim quanto se pensa. Então você vê que interessante, uma contradição dentro da mesma coisa. E o mais importante do nosso assunto aqui hoje é o seguinte: uma sexualidade saudável, e esse é o ponto, tá? Presta atenção aqui, olha que interessante. Uma sexualidade saudável vai derivar numa boa vida social. Qual é o ponto de vista da antroposofia mais importante de todos? Sexualidade bem desenvolvida vai desembocar, vai revelar uma capacidade social boa. Como que eu construo relacionamentos mais saudáveis e mais maduros? A construção dos meus relacionamentos
em todas as esferas, profissional, íntimo, ou seja, todas as esferas do que são as relações. Toda a minha vida social, queridas e queridos, tem muito a ver, não exclusivamente, obviamente, mas tem muito a ver com o desenvolvimento da sexualidade. Ah, isso dá pano para manga, né? Ai, 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 como é interessante. Eu vou tentar esclarecer isso um pouquinho para todos nós, né? E o que que a antroposofia tem a ver com tudo isso? E a pedagogia Waldorf? E a medicina antroposófica? Ué, já falei, né? Tem tudo a ver, porque, na verdade, o desenvolvimento global do ser humano inclui necessariamente a sexualidade. E ela não pode estar esquecida, menosprezada ou supervalorizada de uma maneira, às vezes, unilateral, não é? Ela precisa ter esse equilíbrio na imagem global do ser humano, né? E é isso, na verdade, quando a gente vai estudando sexualidade e tendo a oportunidade de se desenvolver na sexualidade, pensar sobre ela também e atender os pacientes dentro do tema sexualidade, a gente vai percebendo, gente, que o impacto da sexualidade na vida é imenso, é muito maior do que a gente poderia imaginar num primeiro momento. E por outro lado, vocês estão percebendo que eu estou fazendo um jogo aqui o tempo todo, espero que vocês percebam, e de verdade espero que vocês fiquem assim até incomodados, porque o assunto tem essa característica. Do mesmo jeito que o impacto da sexualidade e o que é a sexualidade é imenso na vida de uma pessoa e de uma comunidade, a sexualidade, o assunto sexualidade, muitas vezes hoje não é tão importante assim. Por outro lado, o assunto sexualidade não deveria ter tanta importância como se tem às vezes, porque muitas vezes está representado e apresentado de uma maneira mais unilateral e desequilibrada. Muitas vezes hoje, a gente não deveria, digamos, expandir o assunto sexualidade, mas algumas vezes a gente deveria simplesmente não falar sobre isso a depender da maturidade e de como esse assunto está sendo tratado em certas rodas, às vezes em escolas, às vezes em universidades, às vezes no campo do trabalho. Às vezes o assunto sexualidade ganha uma importância indevida. Fica muito grande esse assunto. Esse assunto não deveria ser tão grande assim em muitos aspectos. Ué, Michael, você está se contradizendo. Pois é, eu sei que parece uma contradição, porque é uma contradição a sexualidade no ser humano. Ela tem essa complexidade que é muito bonita, mas o impacto é gigantesco, seja quando ela tem muita importância, seja quando ela não tem tanta importância assim, né? Então, qual é a imagem guia aqui? Que a gente está percebendo aqui? Peraí. Ô, gente, eu estou indo rápido demais, tá tudo bem aí? Me faça um joinha, por favor. Tá rápido demais, não tá? Ahn, contem para mim. Tudo bem aí? Posso continuar desse jeito? O que você acha, Elô? Tá tudo certo. Pode ir. Tudo bem? Então vamos nessa. Qual é a imagem guia aqui, gente? A imagem guia que eu trouxe aqui, que aí sim, vem dessa literatura antroposófica, vem da conversa e do estudo com outros queridos colegas médicos antroposóficos, terapeutas antroposóficos, psicólogos, né? Mas vem centralmente desses conceitos da antroposofia. A imagem guia é o seguinte: o ser humano, queridos, é uma entidade espiritual muito linda, que tem na sua trimembração uma imagem muito perfeita do que é o ser humano. Ou seja, nós somos sistema neurosensorial, sistema rítmico, sistema metabólico motor. Nós somos cabeça, tronco e membros. Nós somos cabeça, tórax, barriga e membros. Nós temos uma trimembração acontecendo.
Só que o funcionamento e o desenvolvimento espiritual dessa trimembração no ser humano ganha uma dinâmica muito linda. Olha só, ouça com seu coração, olha que lindo. No coração tece o sentir, na cabeça luze o pensar, nos membros vigora o querer. Luzir que tece, tecer que vigora, vigorar que luze, eis o ser humano. Muito lindo, né? Ó, que lindo. Vou repetir, presta atenção aí, olha que lindo. No coração tece o sentir, na cabeça luze o pensar, nos membros vigora o querer. Luzir que tece, tecer que vigora, vigorar que luze, eis o ser humano. Não sei se vocês perceberam o movimento aí. Tem um movimento que é muito lindo, ou seja, presta atenção, olha que legal. A luz precisa invadir a luz da cabeça precisa invadir o tórax. O tecer do sentir precisa entrar no metabólico motor e na vontade. E a força do metabólico motor precisa vir para a cabeça. Na dinâmica da trimembração, existe um movimento primordial que dá o desenvolvimento do ser humano. Sem esse movimento primordial, o ser humano fica completamente estagnado. Qual o movimento mesmo? A luz da cabeça, devagarzinho, precisa entrar no tórax. O tecer dos afetos precisa entrar na vontade. E a vontade, por sua vez, precisa vir para a cabeça, porque eu preciso ter força de vontade na minha cognição hoje. Força de vontade na minha cognição. E aqui já está, então, uma dica, né, profundamente importante da sexualidade. Pegou aí? Olha que interessante. O que que é sexo? Sexo é secare. Sexo, a palavra sexo é dividir. Dividir, secare, dividir, separar, cortar. E é de fato o que aconteceu com o ser humano na sua história de formação. Na história da antropogênese, a formação do próprio ser humano, o Steiner vai contar para a gente, principalmente na Crônica do Akasha. Principalmente na Crônica do Akasha, quem quiser ler. Quem quiser ler, tem um capítulo só sobre isso, tá? Que chama Divisão dos Sexos. Então, nossa, livro maravilhoso. Como diria meu querido professor Paulo Tavares, livro um pouquinho trabalhoso. Esse, um pouquinho, e é mesmo. Nossa Senhora, que livraço. Mas é um livro espetacular. Crônica do Akasha. Quem puder, leia. E lá ele vai contar para a gente, queridos e queridas, que existe de verdade no nosso desenvolvimento do ser humano, um ser andrógeno, que nós éramos todos nós. O ser humano era um ser andrógeno, um ser que continha em si duas polaridades que se integravam perfeitamente, uma mais feminina e uma mais masculina, completamente integrados dentro dele mesmo. Mas na medida em que a Terra foi evoluindo, o próprio planeta Terra sofreu um processo de densificação. E esse processo de densificação, faz essa imaginação comigo, fica aqui, vai valer a pena. Esse processo de densificação fez com que esse ser andrógeno tivesse que ser separado em dois corpos. Um corpo mais masculino, um corpo mais feminino. Então, olha que interessante. Antes desse processo de densificação, nós éramos todos nós seres andrógenos que continhamos dentro de nós uma questão feminina e masculina que ficava totalmente integrada e a gente fazia autofecundação, segundo o Steiner. Olha só que interessante. A gente criava outro ser a partir de nós mesmos, um ser só, criava outro ser. Um processo muito interessante da Terra ficando mais densa, mais dura, houve a necessidade da gente separar isso. E aconteceu, portanto, a divisão dos sexos, por isso sexo, separar,
dividir. Agora eu tenho um corpo mais masculino, mas não, masculino, e um corpo feminino. Foi isso que aconteceu, divisão dos sexos. E essa divisão dos sexos cria uma, eu gosto da palavra saudade, cria uma saudade do seu complementar. Se eu estou nesta encarnação num corpo masculino, é como se eu sentisse falta, é como se eu sentisse, digamos, uma incompletude, é como se eu sentisse saudade deste corpo feminino. E o contrário, se eu nasci num corpo feminino, é como se eu sentisse falta, como se eu sentisse saudade dessa complementariedade do que é o corpo masculino. Vocês veem que interessante isso. E aí o Steiner propõe isso, que nas encarnações todas, a gente vai alternando. Eu nasço homem, nasço mulher, nasço homem e nasço mulher. E um dos motores mais importantes do desenvolvimento do ser humano, não é o único de jeito nenhum, mas um dos motores mais importantes desse desenvolvimento é a sexualidade. Porque a sexualidade vai fazer com que a gente crie forças. E essas forças, a partir da vontade, nascem, fazem nascer o pensamento. Gente, olha que interessante. Olha só. Pensa comigo aqui. Qual é a imagem guia? Ó, as forças da vontade, quando são elevadas à cabeça, se tornam cérebro, se tornam órgão de percepção e órgão de pensamento. De novo, as forças sexuais, as forças de reprodução, as forças da vontade ligadas ao polo sexual, ao ascenderem no ser humano, geram o órgão do pensar, o cérebro. As gônadas, principalmente, ou seja, os testículos ou os ovários, são, digamos, forças, entidades força, que têm reprodução, força reprodutiva gigantesca, né? Quando a gente pensa no que são ovários e testículos, eles representam essa força de criar um novo ser humano. Mas pensa comigo, se essas forças são sutilizadas e chegam a um repouso, elas se tornam forças de reflexão. Reprodução se torna base para reflexão. Ah, interessante. Então quer dizer que na antropogênese houve uma separação dos sexos, e com essa separação dos sexos criou-se o órgão da percepção e do pensamento, o cérebro. É a partir da divisão dos sexos que o cérebro é criado. E todo esse nosso aparato para pensar depende dessa separação dos sexos. Super legal, né? São imagens muito poderosas para a gente imaginar, né? Para a gente meditar. São imagens muito interessantes, gente. E aí eu gosto de provocar, né? Aí eu gosto de falar assim: tenta fazer a seguinte imaginação, ó. Os teus ovários têm força reprodutiva, mas os teus ovários, no caso das mulheres, os teus ovários têm forças reprodutivas. Mas os teus ovários, quando chegam num processo de repouso, de menor vitalidade, eles são o cérebro. Os testículos, nós homens, os testículos são forças de reprodução. Forças de reprodução. Uma ejaculação tem 350 milhões de espermatozoides. Força reprodutiva. A força reprodutiva do testículo, quando chega ao repouso, se torna aparato para o pensar. Uau! Caramba! Então quer dizer que todo esse desenvolvimento pode dar muito certo, pode dar mais ou menos, pode dar ruim, né?
Porque se essas forças não são desenvolvidas de uma maneira saudável, o pensamento não fica saudável. E quem já estudou bem pouquinho antroposofia aí sabe que o pensamento saudável é que determina uma vida saudável. Então, gente, olha que interessante que eu estou falando. Olha a imagem que o Steiner traz, tá? Bom, se eu entendi direito, então, na medida em que eu tenho, por exemplo, como criança, uma atividade saudável no brincar, onde a minha vontade é respeitada e onde eu tenho um desenvolvimento da vontade através do brincar, isso se mostra como vai sendo desenvolvido o cérebro. Com que alegria, com que força de representação, não é assim? E isso não é antroposofia, né? Isso qualquer pediatra pode estudar, pode mostrar para a gente de uma maneira brilhante, não é assim? Como que o bem brincar produz cognição, né? Ahm, Só que, quando eu penso do ponto de vista mais afetivo íntimo da força de reprodução, eu vou percebendo que a maneira com que é feita essa educação da sexualidade é a maneira como isso é internalizado nos órgãos de reprodução, e a partir dos órgãos de reprodução, como isso se torna cérebro. E isso acontece, queridas e queridos, todo santo dia, em todos os lugares deste mundo de nós todos. Porque nós somos um resultado desse processo, de certa maneira, né? Então, isso é bastante interessante, bastante interessante. Então, uma das consequências aqui, não sei se vocês perceberam, mas a maneira como eu percebo o mundo, a maneira como eu percebo o mundo depende do meu desenvolvimento da sexualidade. De novo, não em absoluto. Não, não de forma absoluta. Outras tantas coisas fazem parte dessa construção, mas a sexualidade está necessariamente implicada. A partir do desenvolvimento da força de reprodução, eu crio força de representação e força de reflexão. O contrário também é verdadeiro, tá? Ou seja, no desenvolvimento da cognição, eu posso educar, modular, educar, acho que são palavras interessantes. Modular, educar a força reprodutiva. A partir do momento que eu tenho uma autoeducação do pensar e da cognição, eu vou modulando a força reprodutiva. E uma coisa está ligada à outra. Por isso que o resultado disso é força social, é o desenvolvimento da percepção de um lado e da cognição, e a força de vontade bem colocada ou não. Eu posso ter uma coisa bem feita que se transforma numa intuição amorosa, mas eu posso ter algo que perverte isso. E eu posso ter uma força de ação muito iluminada pelo pensamento, ou eu posso ter uma perversão disso, né? Por isso que a sexualidade, gente, é tão importante, porque se eu aprendo a identificar o que é nessa pessoa, nesse casal, nessa comunidade, nessa escola, nessa classe, o que é o desenvolvimento mais adequado, mais saudável da sexualidade, imediatamente eu percebo como é a sociabilidade desta pessoa, ou deste casal, ou desta classe, ou desta escola, ou desta empresa. É muito interessante. Muito interessante. Então, tá aí, ó. Olha que interessante. Que é a força do pensar? A força do pensar é a força da fecundação e da reprodução, tornadas vitalidade no pensar. Claro.
Olha isso como é interessante. A gente teve que sacrificar esse ser andrógeno, autofecundador, para pensarmos. Toda a nossa força reflexiva, toda a nossa força cognitiva tem a ver com esse processo, né? Então, o que que é o pensamento? É a força da reprodução, da fecundação, tornada vitalidade no pensamento. E aí, gente, como a gente separou isso? A gente separou isso em dois sexos. A gente viu que os dois sexos têm uma complementaridade em si, que é muito linda também para a gente meditar, que é a seguinte: olha que interessante. Se eu nasci XY, eu determino pela genética um corpo masculino. Se eu nasci XY, eu tenho um corpo masculino, mas a minha alma é mais feminina. Se eu nasci XX, eu nasço num corpo feminino, mas a minha alma é mais masculina. Então, no desenvolvimento da minha alma, eu tenho já essa complementaridade, e no desenvolvimento social, afetivo, íntimo, principalmente, mas não só. No desenvolvimento afetivo íntimo, eu faço com que essa complementaridade possa ser mais completa, possa ser mais completa, porque aqui não tem automático nenhum acontecendo, porque o ser humano é cada vez mais livre, né? Então, isso também é muito bonito. Então, qual é, digamos, a solução dessa equação da separação dos sexos? Qual é, digamos, a solução? E aí o Steiner vai deixando claro que é esse caminho de religar. Ou seja, na medida em que eu faço um desenvolvimento, um autoaperfeiçoamento espiritual mais sério, metodológico, que tem paciência, que tem principalmente humildade, uhum, eu vou ganhando força na alma que consegue ligar corpo e alma ao espírito. E quando eu vou nesse processo, ligando corpo e alma, através também dos meus relacionamentos, gerando maturidade de corpo e alma, eu vou conseguindo me religar a uma vida espiritual mais verdadeira. E a vida espiritual mais verdadeira não tem sexo, não tem separação. Então, digamos, a, a meta do ser humano, nesse sentido do que a gente está falando aqui hoje, é fazer um desenvolvimento da sexualidade tão interessante que a capacidade vinculativa, afetiva de si consigo mesmo e de si com os outros, porque os outros são meus espelhos, meus complementos, através da vida social afetiva eu construo capacidade de religação. E a partir da capacidade de religação, então, eu tenho vida espiritual mais verdadeira. É bonito pra caramba, né? Eu acho isso tão maravilhoso, acho tão interessante, tão bonito. Então, se eu tenho sexualidade bloqueada, daí você entende, né? Se eu tenho uma sexualidade reprimida, se eu tenho uma sexualidade desviada de algum modo, com vícios, com perversões, se eu tenho sexualidade que ela está muito exagerada, se eu tenho sexualidade que está muito menosprezada, ou seja, qualquer desvio, qualquer, digamos, alteração mais intensa, a gente pode dizer, qualquer unilateralidade vai produzir um problema no meu desenvolvimento de percepção e pensamento e vai produzir um problema na minha capacidade de vínculo, na minha capacidade de amadurecer afetivamente. E isso, gente, destrói a comunidade. Porque se eu não sei me relacionar comigo, um outro jeito que eu gosto de dizer, ó, eu preciso conseguir fazer em mim autointimidade.
Então, é uma das perguntas que eu faço para os meus pacientes. Gente, a pergunta é a seguinte: você é íntimo de si mesmo? Você é íntima de si mesma? Não responde rápido, por favor. Anota essa perguntinha aí. Eu sou íntimo de mim mesmo? Eu tenho auto-intimidade, eu comigo mesmo? Eu me trato bem? Eu tenho auto-carinho? Eu tenho autoafetividade? Eu tenho competência de autoafetividade? Segunda, eu tenho competência de exercer bons vínculos? Percebe? Então, toda essa capacidade, ela advém em boa parte do desenvolvimento da sexualidade. Um desenvolvimento, então, de uma sexualidade mais saudável, mais tranquila, mais natural, ela não fica tão grande, ela não é um problema. O desenvolvimento mais adequado, mais natural da sexualidade também existe e pulsa em criatividade, também existe e pulsa em transgressão, também existe e pulsa em entusiasmo pelo mundo, porque a libido se transforma numa libido que pode ser intelectual e uma libido artística, uma libido rítmica, artística gigantesca. E na medida que eu posso, então, desenvolver uma libido mais trimembrada, eu tenho mais capacidade social, percebeu? É muito legal. Eu gosto muito. E aí, gente, a gente pode perguntar, a gente pode fazer 1000 perguntas. Eu não vou mais me demorar muito, não, tá, gente? Vou mais poucos minutos para a gente poder conversar, né? Então, será que existe, por exemplo, uma sexualidade adequada a cada idade? E a gente vai perceber que sim, viu? Sim. Não de uma maneira absoluta depois dos 21 anos. Depois dos 21 anos, isso é muito heterogêneo e muito baseado na experiência individual desse sujeito. Mas até os 21 anos, existe toda uma ritmicidade que é mais saudável, né? Então, do ponto de vista antroposófico, Steiner, digamos assim, Steiner sutiliza Freud. Freud foi o grande, né? O grande médico que, digamos, a partir do século XX abre para a intelectualidade, o desenvolvimento da sexualidade. Jung revoluciona isso de certa forma, né? Mas Steiner, muito mais ainda, Steiner espiritualiza esses processos que Freud, num primeiro momento, deixa muito mais denso, muito mais físico, muito mais animal, né? Então, Steiner sutiliza esses processos. Então, por exemplo, uma criança de primeiro setênio para Steiner possui uma sexualidade não erótica, possui uma sexualidade que é esse prazer imenso de estar vivo, um prazer imenso de brincar, o prazer imenso que o próprio corpo dá, né? Mas isso sem uma conotação erótica. E como isso, digamos, vai crescendo na saúde da criança, se isso não é animalizado, se isso não é pervertido, isso se torna um órgão de percepção e o órgão de saúde afetivo da criança no segundo setênio, né? E agora, no segundo setênio, isso precisa, inclusive, ter uma certa tensão, isso precisa ter uma. Isso precisa ser problematizado a partir do segundo setênio, porque isso gerando essa tensão de uma sexualidade que já começa a ter uma representação um pouquinho erótica, mas não consciente ainda, é um órgão de saúde muito importante para a potência da beleza e a potência do entusiasmo. Você vê que importante, meu Deus do céu. E se isso é destruído de alguma forma, vai gerar coisas muito complexas, que é o que a gente vê hoje gigantescamente, extensamente, né? Então você vê só que interessante, olha que importante. Na medida em que as forças da sexualidade vão sendo sutilizadas para potência intelectual,
cognitiva e para a potência artística de expressão de criatividade no mundo, eu tenho o despertar da força da vontade mais bem estabelecido a partir de 12, 14 anos de idade. E essa força vai gerando um entusiasmo pelo mundo, um entusiasmo pela vida. Ou seja, a direção da minha vontade é para o mundo. Presta atenção aqui. Mas se isso não acontece, gente, se isso de alguma forma é erotizado e cai numa força mais animalesca, eu não vou ter entusiasmo para conhecer o mundo. E eu vou cair principalmente em duas tendências: erotismo, sexualidade mais animal, e sede de poder, ambição de poder. Presta atenção aqui. Se a criança, principalmente a partir dos 9 anos, mas não só, desde que nasce, mas principalmente aos 9 anos, se essa potência da sexualidade ela não é sutilizada, desenvolvida para capacidade de troca de vínculo, se ela não é tensionada entre intelecto e sentimento, e se ela não faz nascer um entusiasmo também na cognição, isso vai derivar em duas coisas principais: erotismo desbragado, mais pervertido, e sede de poder. Isso gera coisas que a gente vive hoje é, de forma muito, muito intensa, não é assim? Então, vai nascendo esse umbigodorum, né? Vai nascendo esse egocentrismo, vai nascendo o cinismo, a mentira, a força do que é devassidão, a força do que é perverter, manipular, subjugar, um, fazer com que as forças não tenham visão e clareza, e elas podem ser manipuladoras, não é assim? As mentiras, as doenças, né? E as forças sociais têm a ver com isso. Esse é o ponto. Porque a partir do terceiro setênio, a força social depende dessa verdade, dessa beleza, dessa bondade que foi desenvolvida, né? Esse é o ponto. Esse é o ponto. E aí, gente, isso tem muito a ver, então, com pornografia, né? Pornografia, que eu vou passar bem rapidinho, só para a gente poder ter tempo de conversa um pouquinho. Mas pornografia é um gigantesco problema. Pornografia, queridas e queridos, é uma indústria muito rica e é uma indústria que cresceu de uma maneira exponencial, gigantesca, principalmente a partir dos anos 90. Nos anos 2000, ela explode. E a partir da segunda década, a partir de 2010, ela ganha um corpo de negócios, business. É um grande business. E, finalmente, a partir da pandemia 2020, aí ela expande de uma maneira assustadora, né? É, pornografia se tornou uma linguagem comum da sexualidade. Ela se tornou a linguagem da sexualidade pós-moderna. E ela é uma indústria com os seus próprios interesses. Ela é uma indústria que cresce, uma indústria que tem meta para bater, ela precisa faturar alto. Ela tem investidor. Ela é um capitalismo absolutamente é, pervertido. É muito grave o que a gente vive hoje na pornografia. A gente tem muitas e muitas e muitas e muitas pessoas viciadas, inclusive, isso se tornou um problema de saúde pública em muitas idades diferentes, tá? A gente vai ter uma tendência um pouco ingênua, na maior parte das vezes, de achar que um viciado em pornografia normalmente é um adolescente. Não, não. Os adolescentes têm muitos adolescentes viciados em pornografia, mas a sua maioria são homens jovens e muitos idosos, de todas as idades. Então, pornografia é sim um perigo. Eu acabei chamando pornografia, depois de estudar pornografia, gente, estudar pornografia. Comecei a receber pacientes com essa demanda. Nossa, eu estou viciado em pornografia. E eu não sabia muito bem o que fazer com isso. Não sabia. Até procurei sexólogos interessantes, fui ler e achei uma grande pesquisadora. Está aqui o nome dela, ó,
Gayle Dines, que eu sugiro fortemente que vocês vão atrás. Gayle Dines. Ela é uma socióloga norte-americana que foi percebendo a importância desse assunto e a partir dos anos 2000, centralmente, no final dos anos 90 já, muito, 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 mas a partir dos anos 2000 começa a escrever e palestrar no mundo inteiro sobre a importância da pornografia e como a nossa cultura atual ela vai fazendo uma pornografização de todos os elementos da cultura, né? E aí a linguagem da sexualidade foi se tornando a linguagem da pornografia, né? Então, por exemplo, aqui, ó, olha os números, por exemplo, ó, a, aqui os números, olha que interessante. Um terço dos jovens já viu pornografia aos 12 anos. 88% das cenas mais vistas de pornografia contém violência contra a mulher. 35% de todos os downloads. Ó, pega agora aqui, ó. Às 8h56 da noite, todos os downloads que estão sendo feitos hoje no Globo, 35% é pornografia. Isso, isso é uma, isso é uma loucura. Tenta imaginar isso agora acontecendo, né? 20% de todas as fotos dentro dos sites de pornografia são de crianças de 15 anos ou menos. Por mais que isso seja proibido na maior parte dos países, por mais que exista toda uma ação que tenta regulamentar esses sites pornográficos, esses portais todos, isso existe, né? Isso existe e está acontecendo o tempo todo, né? E é tão interessante perceber, resumindo tudo, que quando a gente está falando de pornografia, a gente está falando dessa indústria multibilionária, mas ao perceber isso no sujeito, na pessoa, a gente percebe que é um processo de dessensibilização. A gente vê que é um processo muito parecido com o processo militar da guerra. É um processo de dessensibilizar. Eu não tenho mais sensibilidade afetiva, eu não tenho mais alteridade, eu não me importo mais. E a perversão do prazer vai tornando algo mais violento e mais doloroso prazeroso. Vai tornando algo mais violento e mais doloroso prazeroso. E isso vai aumentando e vai aprofundando o problema, né? Então, o processo de pornografia nada mais é do que uma droga bem pesada e que está acontecendo de uma maneira muito incrível, muito extensa. Por outro lado, a gente vê um resgate, né, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, por exemplo, um resgate de uma humanização da sexualidade. Que existem movimentos muito bonitos que fazem isso, né? Movimentos de homens, de mulheres, movimentos LGBTQIA+, movimentos de todos os tipos que vão rehumanizando esse processo. Isso também está acontecendo, né? Ufa, falei, Elô. Caramba, falei. Espero realmente que tenha passado algumas imagens importantes para vocês. Tentei me esforçar muito para não ficar falando tanto. E com todo o prazer do mundo, estou aqui aberto para trocas, para perguntas. Por favor, estou à disposição, gente. Foi ótimo, Michael, super obrigada. A Jaque vai trazer as perguntas para você. Oi, gente, boa noite. Mica, tem aqui, ó. De acordo com esse entendimento da separação do sexo, de acordo com esse entendimento da separação do sexo, como são entendidas as pessoas de sexo biológico, intersexo, homoafetiva e trans? Essa é a pergunta maravilhosa. Essa é a pergunta. Então, em primeiro lugar, não sei. Não faço ideia, mas a partir de todo esse estudo e do atendimento das pesquisas atuais, a gente foi percebendo do ponto de vista antroposófico, porque o ponto de vista médico hoje já é muito rico na sua pesquisa dentro da sexologia, gente.
Mas o ponto de vista antroposófico é exatamente essa experiência do eu humano. Então, olha que interessante. O eu humano cada vez mais se expressa e cada vez mais tem, digamos, sede de experiência, porque ele precisa cada vez mais caminhar para uma realidade espiritual pura, onde não existe mais diferença. Só que para isso ele precisa ter experiências mil. Então, então, por exemplo, eu tenho uma prima que é atriz e que ela foi fazer um espetáculo sobre essa questão LGBTQIA+, no sentido mais das pessoas trans. E aí o grupo de teatro dela fez uma extensa pesquisa. E é muito lindo perceber como o eu humano vai tendo as suas experiências boas, ruins, horrorosas, maravilhosas, e isso vai compondo, ou pode ir compondo uma potência de experiência do eu, que na sua evolução vai experimentando jeitos para chegar de novo nesse ser andrógeno espiritual, né? A gente separou a experiência corporal homem e mulher e a gente agora experiencia múltiplas formas de viver isso, e a antroposofia quer acreditar para o amadurecimento deste eu. Como que este eu, então, vai gerando consciência e autoconsciência para não haver mais separação, né? Essa, essa é a ideia. Mas é assim? Não sei. A gente precisa pesquisar. A gente é muito ainda imaturo na nossa pesquisa, né? A gente nem sabe fazer isso direito, né? Então, isso ainda é uma história de, digamos, tatear essas realidades através das pessoas que trazem isso, né? Tem mais, viu? E tem umas Oba! 5 aqui, ó. A questão de crianças de 6 anos convivendo com crianças maiores e que brincam de se tocar, isso, como é que fica isso? Como o professor Valdo pode trabalhar com isso? É pergunta maravilhosa, fundamental. Maravilhosa, fundamental. Em primeiro lugar, pode ser um problema crianças de idades diferentes, a depender de que grupo de crianças é esse que a gente está falando, né? Então, não sei, eu tive que passar rápido demais, mas uma das coisas mais horrorosas que existe hoje na atualidade, gente, é que a meta da indústria da pornografia é atingir crianças de 9 a 12 anos de idade. A meta. Você imagina lá o executivo, os gerentes, os operadores dos grandes sites de pornografia criando estratégias de neuropsicologia e estratégicas dentro da web, dentro da internet, de como chegar nas crianças de 9 a 12 anos. Só que é assim, né? Então, sim, às vezes uma criança de 9, 10, 11, 12 anos está exposta à pornografia e acaba, digamos, reproduzindo isso nas crianças menores. Ou seja, o professor ele precisa estar muito atento, o pai e a mãe precisam estar muito atento. Então, em primeiro lugar, atenção, estudar, se interessar pelo tema. E aí o que acontece? Eu já tive esse privilégio de trabalhar como médico escolar um bom tempo, gente. É, a primeira coisa é como isso toca o professor, porque é isso. Na medida em que o professor se sente tocado e incomodado, o professor precisa trabalhar isso em si para gerar um ambiente de abertura e não julgamento. Um ambiente de abertura, não julgamento, para ele poder ver a fenomenologia do que está acontecendo e não ver a malícia do que está acontecendo. Porque a malícia, boa parte das vezes, está no professor, não está na criança. E isso é muito importante. E se existe malícia ali, o professor também precisa perceber. Por isso que hoje em dia os professores têm que estudar esse assunto, o desenvolvimento saudável da sexualidade das crianças de todas as idades. Precisa se estudar, estudar. E para poder perceber, saber conversar isso consigo, saber conversar isso com os pais, saber, saber conduzir a atenção das crianças
para outras coisas, não é assim? Ter naturalidade de conversar. Isso não é tão simples assim. Isso depende de um desenvolvimento, né? Tá fechado já aqui aí o seu. O que caracteriza uma alma feminina e uma alma masculina? Ai, boa, boa, Hum. muito boa. Ah, do ponto de vista antroposófico, é muito bonito isso. É mais ou menos assim. E são arquétipos, né, gente? São imagens. Um corpo masculino tem uma genética e uma constituição, por ser um corpo masculino, XY, que se aprofunda um pouquinho mais na Terra e gera, portanto, uma percepção das coisas mais terrena, mais terrena. A gente poderia chamar, grosso modo, de mais objetivo. Geram a percepção dos fenômenos de uma maneira mais objetiva. E como compensação, tem uma alma mais desligada da Terra. Como compensação, uma alma um pouquinho mais desligada da Terra, onde ele pode ter uma percepção mais redonda, menos objetiva. É super bonito. E aí o contrário, se eu nasci num corpo XX, eu tenho uma experiência menos encarnada na Terra, menos ligada à Terra, eu tenho uma experiência mais cósmica dos fenômenos, mais subjetiva, a gente poderia tentar resumir, apesar dessas palavrinhas não serem as melhores, mas mais subjetiva, mais cósmica, mais redondo. Eu tenho uma experiência mais redonda, mais intuitiva dos processos. E como compensação, eu tenho uma alma mais objetiva. Eu não sei se vocês já repararam uma mãe cuidando de um filho, quão objetiva ela é. Eu não sei se vocês já repararam ver uma professora cuidando de 30 crianças, como ela tem que ser extremamente objetiva, exata e conferir como a vida se dá. Não é assim? Então, você percebe como é interessante isso? Então, basicamente, o modo, o quanto eu estou encarnado, a depender do corpo que eu tenho e a sua alma para compensar isso, né? Essa é a história. Qual a sua opinião do impacto de roupas adultizadas em crianças ainda no primeiro setênio? Eu não preciso ter opinião para isso, não. Eu preciso ter apenas estudo sobre isso, porque é tão objetivo, é tão claro. As roupas mais adultizadas, as imagens, as cores, os apelos nos decotes, tudo isso, gente, vai erotizando a criança e vai erotizando essa comunidade da pior maneira, que é a maneira suave e a maneira inconsciente. A maneira suave, a maneira inconsciente, vai adultizando. Nossa, esses dias recebi uma menina no consultório de 6 anos de idade com um saltinho, batom, cílios, né? E uma roupinha toda decotada. Isso traz um arquétipo de uma unilateralidade do erotismo para a infância e faz com que no suave, que de suave não tem nada, esse passivo agressivo, vá se introduzindo as imagens erotizadas de uma maneira perversa e unilateral na infância. E isso vai gerando uma confusão de como a criança vê a beleza das coisas. Ou seja, a maneira como ela vê a beleza das coisas se torna mais complicada, mais pervertida. A experiência mesmo estética da beleza das coisas. Por isso que é tão complicado. O vício em pornografia leva à pedofilia? Não necessariamente, não necessariamente. Mas pode também levar à pedofilia. Vício em pornografia, gente, eu fui estudar esse troço porque meus pacientes trouxeram essa demanda.
Vício em pornografia é um vício complicado, é um vício difícil de ser tratado, é um vício que tem, na estatística das coisas, 80% homens, 20% mulheres. É um vício que pode gerar, inclusive, problemas fisiológicos bastante impactantes. Eu tenho acompanhado, por exemplo, um adulto jovem de 22 anos que tem uma incapacidade de ereção absurda, completamente impactante para a idade. Ele tem uma disfunção erétil quase que completa por vício em pornografia. Ele é viciado em pornografia desde os 14 anos de idade. E é um tratamento complicado, parecido em certa medida com dependência química, bastante parecido em muitos aspectos ao tratamento da dependência química. Eu, por exemplo, que não sou um sexólogo especializado, eu sempre estou junto com um psiquiatra, por exemplo. Eu nunca estou sozinho nessa. Sempre estou junto com um profissional de saúde que é especializado nisso, sabe horrores disso, e eu vou muito na complementação e no aprofundamento a partir da antroposofia, sabe? Porque não é bolinho, não. Então, não necessariamente não vai para pedofilia, as coisas não são necessariamente ligadas, não são. Intuitivamente a gente pensa que é, mas não são. Mas pode sim incluir pedofilia, sem dúvida. Pronto, terminaram as perguntas. Então, só agradecer a você, né? Essa dedicação e esse empenho que você tem, que a gente percebe o amor com que você faz esse tema, pelo compromisso que eu creio que você tem no desenvolvimento saudável do ser humano. Muito obrigada, viu? Espero que todos Eu que tenham agradeço. gostado. Eu que agradeço Elô, mesmo, Jaqueline, querida. Muito, muito obrigado a querida. vocês todos. Super obrigada, Michael. E agora, gente, eu queria trazer para vocês, assim, como é que vai ser esse nosso programa daqui para frente e apresentar um pouquinho o que são os nossos cursos, né? Só um minutinho, por favor, que eu vou compartilhar a tela. Então, olha, nossa próxima palestra já coloquem na agenda, no dia 11 de março, Dr. Paulo Tavares, né, nessa terça-feira, às 20 horas, trazendo sobre saúde emocional diante dos desafios do mundo, né? E aqui, né, o curso que a gente vai ter aqui no Rio de Janeiro, ele começa em julho de 2025, as inscrições estão abertas, a gente já está convidando as pessoas, e quem tiver interesse, tá o telefone, tá tudo aí, pode entrar em contato, né? E aí temos curso também em Fortaleza, Ana Débora, Júnior, tem alguém aí? Querem falar alguma coisa? Bom, então vamos em frente. Sergipe, Jaque? Oi, então, a próxima já é essa semana, né? Sexta-feira o Paulo já está aqui, vai ter a abertura do curso, do 8º curso básico de antroposofia, e o Paulo vai trazer o tema O Mundo, um mistério a ser revelado pelo ser humano. Eu espero todos daqui do estado de Sergipe, lá na Vernalis, tem um endereço aí, e estou preparando tudo com muito carinho para vocês. A gente fez uma reforma enorme, então, assim, estou com muita vontade de trazer e continuar o trabalho da antroposofia aqui em Aracaju. Muito obrigada. Tem também curso em Salvador. Tem alguém de Salvador aí que queira falar? Esther? Bom, também vai começar curso em Salvador. Goiânia. Lívia? Bom, vai ter curso em Goiânia também, né? Ele começa agora em agosto. Em Brasília, o curso já está acontecendo, né? Tem alguém de Brasília que queira falar alguma coisa? Já está no 3º módulo, mas ainda pode entrar, né? Quem quiser. Está aqui a programação. E, novamente, a palestra do Dr. Paulo. Então, gente, eu acho que era isso que a gente tinha para trazer para hoje. Mais uma vez, super obrigada, Michael. Eu que agradeço. Muito mesmo, gente. Um prazer poder falar sobre isso. Muito, muito obrigado, viu?